Boa noite, pessoal. Falar um pouco sobre a entrevista que fizemos com duas educadoras físicas sobre a dança no contexto escolar. Oi, Marta. Oi, Adriana. Vocês podem falar um pouco sobre vocês na área de educação física, quando se formou, onde trabalham? Meu nome é Marta Cristina Messias, tenho 52 anos, estou na rede estadual há 26, dou aula já há mais ou menos 32 anos. Esse ano estou na escola PEI Luzia de Queiroz, é uma escola integral, aqui na Zona Leste. Meu nome é Adriana Cristina da Silva, sou professora de Educação Física há 16 anos, tenho 41 anos de idade. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, numa EMF, do Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono, e trabalho pro Estado, no ensino Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Para vocês, qual a importância da utilização de todos os conteúdos temáticos da educação física? A importância é que nós temos que ter um cronograma, e esse cronograma vale para o estado de São Paulo inteiro, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar as habilidades que são apresentadas para nós. Caso um aluno esteja numa escola e mude para outra, ele tem que chegar na outra escola e estar mais ou menos no mesmo conteúdo. Por isso que é importante trabalhar. Partindo do princípio que eu acredito que a criança ela tem que ter uma gama grande de prática corporal, ela tem que vivenciar, ela tem que conhecer diversas práticas. Eu defendo sim, que é necessário sim trabalhar todos os eixos. Inclusive eu trabalho com o Fundi 1, né, com o Fundi 2, e eu trabalho o eixo brincadeiras com o Fundi 2, com o nono ano, e o pessoal fica assim de cara no começo, que isso, não sei o quê, professora. Quando começa as aulas da abordagem de brincadeira, por exemplo, que a gente faz um exemplo, um resgate de brincadeiras populares, brincadeiras antigas. Às vezes eles nem conhecem a brincadeira e já criticam, fazem. Depois que começa a brincar, eles não querem parar mais de fazer aquela atividade. Você tem que cortar, né, e partir para outra. Na questão, por exemplo, de lutas, eu acho que muitas pessoas, muitos professores têm uma certa dificuldade com esse eixo, até mesmo porque você tem que trabalhar ele de uma forma, né? Todos os eixos você tem que trabalhar de uma forma que o aluno compreenda e que seja significativo para ele, né? Então, assim, tem diversas formas de se abordar a luta, de uma forma que o aluno reflita sobre ela e vivencie, né? Ele tem que vivenciar e tem que refletir e entender o significado. Esportes, o esporte, por exemplo. Eu não sou o tipo de professora que me apego aos esportes. Tipo assim, muitas pessoas que eu conheço trabalham só o esporte, por exemplo. Eu não me apego muito ao esporte. Eu faço dele um complemento dos outros eixos. O esporte é importante? É importante. Mas os outros eixos também é importante. Então, uma criança, um aluno que aprendeu lá, no ano lá, ele aprendeu dois esportes, mas ele também participou, vivenciou a dança, vivenciou lá a ginástica, vivenciou alguma prática corporal, vivenciou uma atividade de luta, sei lá, um projeto, alguma coisa. Ele tem uma. Então, ele entra naquilo que eu falei na primeira questão. Ele amplia o seu conhecimento e ele ressignifica isso. Porque ele via de um jeito e aí ele vivenciou na escola de outro jeito. E isso é significativo para ele. Então, eu fecho que todos os eixos são importantes. Não se apegar a um só e dividir isso em quatro bimestres, trabalhar isso o ano inteiro. Não acho legal isso, não. Bom, pegamos uma citação do MEC, né, que diz assim: a área da educação física
contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade em relação do corpo e do movimento. Entre eles se consideram fundamentais as atividades culturais de movimento, com finalidade de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidade de promoção, recuperação e manutenção da saúde. Bom, vemos como finalidade da educação física proporcionar aos alunos descobertas, tanto no seu próprio corpo como no ambiente externo, né? Esses alunos precisam praticar atividades corporais para que eles se conheçam, busquem também com isso a interação social, o respeito ao próximo, o desenvolvimento da cidadania e principalmente a incorporação da educação física nesses alunos, para que com isso eles sintam prazer em realizar essas atividades e que eles levam isso para a vida deles, né? Para o cotidiano deles. Bom, em relação aos conteúdos temáticos, vocês acreditam que haja algum que seja mais importante que o outro? Ó, no meu particular, assim, falar que tem um melhor do que o outro, não. Também depende muito do que o aluno gosta, né? Do que ele se encaixa. Às vezes tem aluno que gosta mais de vôlei, o outro que vai gostar mais de dança, o outro que vai gostar mais de luta. Mas, em geral, a molecada gosta muito de futebol. Tanto é que para você colocar realmente dentro de uma quadra, para você colocar, olha, nós vamos fazer basquete esse bimestre, voleibol outro, assim, às vezes você tem que ter um jogo de cintura diferente para você conseguir isso, porque muitos se negam, né? Tem vergonha, tem medo de jogar. Então, assim, você tem que fazer todo um trabalho com eles, né? Conscientizando desde a sala de aula, junto também com os livros, né? Você pode passar também vídeos explicando para eles como é feito o trabalho, e aí depois você vai no passo a passo na quadra. E aí já fica um pouquinho melhor, porque a partir do momento, vamos supor, um jogo de voleibol que ele consegue fazer um saque que a bola passe a rede, nossa, é felicidade para eles, né? E eu trabalho assim, eu deixo o aluno à vontade, vou sempre do lado ensinando como é que faz o movimento do corpo, né? Então, assim, isso é muito gratificante. Bom, essa questão é um pouco difícil. Qual o mais importante ou menos importante dos eixos? Eu acho que cada um tem a sua importância, né? Aí vai variar muito da onde você está trabalhando, qual comunidade você está atendendo, né? Qual é o seu público que você está trabalhando lá com os alunos. Mas eu, particularmente, eu gosto muito de jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras eu gosto muito, mas eu não abandono os outros eixos, não. Eu vou neles também. É, é significativo para os alunos eles participarem de atividades que eles sintam prazer em fazer. Eu costumo pensar assim, se eu tivesse no lugar deles, eu estava gostando disso aqui, e às vezes você prepara uma aula daquelas, com uma técnica assim, e chega lá não dá certo, porque não tá prazeroso, não tá, não sabe assim, tá maçante aquilo ali. E aí você vai lá na hora e dá aquela modificada, deixa tudo mais simples e dá tudo certo. Então, para mim não tem um eixo mais importante do que o outro, mas eu acho que todo professor carrega dentro de si a gente tem também o nosso desejo, né? A gente tem os nossos gostos, e eu acho que isso o professor leva para o trabalho, leva para a prática dele, né, na escola, né? Então, assim, eu conheço casos, por exemplo, de professores que são ex-atletas que desenvolvem só aquilo, por exemplo, né? Tipo, eu jogava vôlei, eu era atleta de vôlei, aí vai lá dar vôlei o ano inteiro, ou coisa do tipo. Ou então fica só naquela base, naquela base, naquela base. Aí isso aí, você, na verdade, você tira a oportunidade do aluno dele vivenciar outras práticas. Então eu prefiro dar um passeio por todos eles, mas a gente sempre tem o nosso preferido, né? No meu caso, eu gosto muito de jogos e brincadeiras, que você trabalha isso aí até o ensino médio, e é bacana. Dança também eu trabalho, também dança. Ginástica é muito bacana. Fund 2, o eixo ginástica, por exemplo, você entra lá
nas ginásticas de condicionamento, eles gostam muito. Você entra na parte vamos dar um exemplo, um teste de flexibilidade, calcular o índice de massa corporal, são coisas que você consegue fazer até com um elo com outra disciplina, que eu sempre faço, né? Então é muito bacana. Dá para você dar esses eixos aí, fazer e refazer aí. Aqui temos uma frase da Paula Rondinelli, onde ela fala que na educação física, enquanto disciplina escolar, tem o propósito de trabalhar com a cultura corporal que o aluno carrega consigo devido à sua vivência, assim como apresentá-la diversas manifestações da cultura corporal, fazendo com que os alunos compreendam e valorizem as suas manifestações corporais, assim como se empenhem em valorizar e aprender manifestações corporais de outras culturas. Ou seja, havíamos perguntado se dos conteúdos temáticos, quais que elas acreditavam que haveria, qual seria mais importante um com o outro. Na resposta da professora Marta, ela já busca a ideia de que, por exemplo, os alunos têm um gosto muito maior pelo futebol, e ela deu a entender que ela segue um esporte por bimestre. No exemplo das respostas da professora Adriana, ela gosta de uma abordagem que é mais levada pelos jogos e brincadeiras. E nós, como grupo, acreditamos que ela também incorpora os jogos, dando a entender que muitas atividades elas são relacionadas assim. Mesmo com a distância entre a dança e os alunos, a prática das aulas na quadra e essas variações de ambiente e espaço nos fazem entender e querer que pensar no estímulo do que as professoras levam a seus alunos. O mostrar o gosto pelas atividades, o esporte e a dança. Tendo em mente que a prática dessas variedades nas atividades, além da dança em si, ela é muito importante para o aprendizado escolar dos alunos, principalmente na educação física. Houve resistência por parte dos alunos na abordagem de alguns conteúdos? Ai, olha, a dança. Tem aluno que tem muita vergonha de dançar. Como também tem aluno homem que tem vergonha de jogar futebol, achando que o colega vai falar que ele é burro, que ele não sabe jogar, e esse tipo de coisa assim na minha aula eu não admito. Se tiver alguma coisa assim fora do normal, meu, acabou a aula, é sala de aula e eu tiro a aula deles. Então eles já sabem meu esquema, né? Mas nessa pandemia, assim, na verdade a gente não teve nem tempo, né, de estar trabalhando quase conteúdo nenhum. Bom, das temáticas aqui eu tenho mais dificuldade dos alunos ser mais flexível é a ginástica. Por exemplo, no caso dos nonos anos, você dá uma atividade de ginástica de condicionamento, de academia ou localizada, aeróbica, alguma coisa, eles têm bastante resistência, principalmente os meninos. E com a dança, a gente tem uma resistência maior no Fund 2. No Fund 1 é tranquilo trabalhar com dança. No Fundamental 2 já começa uma certa resistência por parte das meninas também e de alguns meninos. Mas dá para a gente trabalhar, assim, bem essas temáticas aí. Bom, para justificarmos as respostas anteriores da professora, usamos uma situação junto de Souza com Niels e Runger, que ele diz que uma das dificuldades dos professores de educação física refere-se ao preconceito relacionado ao gênero, especialmente pelos meninos, por questões que envolvem a sexualidade, o machismo, a vergonha e a inibição em relação ao conteúdo de dança. Ou seja, a gente pode perceber que a professora Marta ela tem uma ideia mais punitiva em relação à existência das aulas por parte de seus alunos, nas práticas de algumas atividades. Já a professora Adriana ela comenta que tem dificuldade em aplicar a modalidade de ginástica na maioria de seus alunos homens, que eles não gostam muito do tema, mas a professora ela diz que trabalha normalmente alguns temas que possuem menos o gosto dos alunos ao longo do ano, diversificando suas aulas, assim como um todo. Como vocês abordam a dança nas suas aulas e com qual objetivo? O objetivo, o aluno ele tem que participar, saber que tem outros tipos de atividade dentro da educação física, que a dança é importante, né, o que ela trabalha.
E assim, não é muito aprofundado, não, né? Depois, assim, quando nós estamos em aula mesmo, você pede para eles fazer uma coreografia, fazer alguma coisa em casa, com a família, né? Porque a gente está trabalhando no remoto. Então, você pede esse tipo de trabalho para eles em casa. E assim, tem até família que participa, né? Muito bacana isso. Não, já vem já no conteúdo que a gente tem que trabalhar, né? Vem a habilidade que a gente tem que trabalhar. E aí, como também tem no centro de mídias, mas antes de ter centro de mídias, eu sempre trabalhei com dança dentro da escola. E aí você passa, né? Então, dança de salão foram para os nonos anos, esse bimestre agora que passou. Então aí eu peguei e falei sobre a dança de salão, a importância, né, o porquê. E aí a gente faz um histórico, né? E depois eu apresentei para eles um forrozinho. Primeiro eu passei sozinha, né, passo a passo, dois para um lado, dois para o outro. E depois eu fiz numa outra aula, minha irmã participou comigo. Bom, eu abordo dança nas minhas aulas no contexto cultural, né? A gente aborda, tipo assim, uma dança regional, uma dança. Vai muito da onde você trabalha, por exemplo. Você trabalha numa escola com aquela comunidade, o pessoal costuma curtir mais o funk, por exemplo. Eu trabalho o funk nas minhas aulas, mas de uma forma mais contextualizada, entendeu? Trazendo um pouquinho da história. E, por exemplo, e outros ritmos também. Daí eu mesclo, sabe? Eu dou um pouquinho de cada, e aí acaba agradando um pouco, agradando a maioria, a minoria, e assim vai. Meu objetivo na proposta de aula com a dança é o mesmo do que qualquer outra proposta. É sempre fazer com que o aluno vivencie aquela prática e de uma forma prazerosa para ele, de uma forma que ele participe de alguma forma. Então, o objetivo é o mesmo, sempre que o aluno amplie seus conhecimentos, participe, é, e que tenha significado para ele, né? Na justificativa das perguntas anteriores de como as professoras abordam a dança nas aulas e qual o objetivo nelas, usamos uma citação junto com Souza, Nilza, Runger e Dagmar, que o professor ele deve contornar essas questões, pois é o papel do professor resgatar seu aluno, ajudando-o a se expressar e superar tais dificuldades. Já Castro Silva e Júlio, de 2010, salientam que devemos rever nossos valores culturais, de forma que se evidenciem políticas de estímulo à aprendizagem e apreciação da dança, para melhorar a visão sobre o referido conteúdo e para que não haja preconceito com relação à dança. Ou seja, as professoras elas abordam duas mensagens diferentes. A professora Marta, para ela, a dança é ensinada de uma forma que não seja tão aprofundada, mas com conteúdo relativamente aplicado aos alunos pela forma dela. Já, entretanto, a professora Adriana ela aborda a dança como um contexto cultural, usando o folclore como tema de ritmo, por exemplo, usando até mesmo o funk de uma forma mais social nesse contexto. Ela leva como objetivo da vivência o que o aluno terá com as aulas de dança aplicadas por ela, por exemplo. A escola ou os responsáveis apresentaram algum tipo de resistência com as aulas de dança? Olha, uma vez só que eu fui fazer uma dança do ventre numa escola que eu dava aula, no Romeu Montoro. E aí era assim, era do dia da Semana das Mulheres, alguma coisa assim, ou do Dia das Mães, eu não lembro, faz tempo. E aí foi um pai, né? Mas a dança do ventre, ela é mesmo assim, você balança muito quadril, você tem muitos gestos, né? E aí o pai pegou, foi fazer lá não sei o quê, porque ninguém chamou ele, e ele foi reclamar na direção, né? E aí o coordenador que tinha explicou para ele que era dança, que era isso, que era aquilo, então assim, ficou tudo resolvido, né? E assim, já vi também crianças que são evangélicas também não participam muito assim de dança. Se for uma coreografia tipo festa junina, poucos que participam, né? Mas você pede para os pais, você fala, ó, não tem nada a ver com religião,
só para dançar, e música de capoeira, né? Já teve, eu estava fazendo uma coreografia e acho que teve pai, alguém que reclamou tal com a direção, mas ela falou, não, o trabalho que ela está fazendo, e depois assim, você apresenta e acabou a história, né? Mas é mais ou menos isso daí. Ah, eu encontro muito aluno que gosta de dançar, viu? Encontro mesmo. Nossa, tem menino que gosta de dançar, então deixo eles bem à vontade. Olha, agora você faz uma coreografia, agora você. E isso assim para eles, né? Eu acho que é aquela coisa, olha, a professora falou para eu dançar hoje, né? E a gente tem que estar fazendo isso mesmo. Meu, quando passar isso daí tudo, se Deus quiser, o ano que vem, aí eu quero levar o pessoal para dançar na escola, né? Tipo assim, ter uma aulinha de samba rock, que muitos falam, ai, minha mãe dança, meu pai dança, tal. Ai, professor, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí levar, assim, outras coisas dentro da escola para eles conhecerem, né? Quando o tema de aula é dança, por exemplo, se você vai trabalhar uma dança africana, por exemplo, com os alunos, tem um certo tipo de resistência, sim, por parte dos pais. Já aconteceu até de pai mandar recado reclamando que o filho estava fazendo aula tipo de macumba, eles associam a questão africana, o ritmo de algum tipo de música, ou por ter um batuque, alguma coisa assim, eles associam a macumba, por exemplo. Macumba não, né? A, ao Umbanda, essas coisas aí, né? Então, assim, tem sim uma discriminação, sim, quando você vai trabalhar um certo tipo de dança. Por exemplo, você vai trabalhar o funk. Aí é uma dança que tem um molejo maior e tal, os pais reclamam. Então, a escola, ela tá ali inserida num contexto de que tudo que você vai trabalhar, você tem que trabalhar com um certo, com uma certa atenção, entendeu? Porque os pais eles reclamam sim. É mais ou menos assim, o filho pode fazer o que quer, dançar o que quer lá fora, mas na escola é outra história, entendeu? Quando a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, de festa junina, numa data comemorativa, a gente tem que pegar o ritmo, trabalhar o movimento, pensar naquilo, como é que aquilo vai ser visto pelos pais. Eu geralmente me coloco na situação de pai, por exemplo. Se eu visse a minha filha ou o meu filho dançando aquilo, eu gostaria de ver? Ou eu acharia, né? Então eu me coloco nessa situação. E aí eu tenho bastante cuidado com relação a isso, porque eu trabalho com criança pequena, né? Não só com as pequenas, com as crianças do Fundo 2 também. Eu tenho bastante cuidado com relação a isso, por conta da visão que a escola passa, que não adianta, isso está impregnado na escola. Conversando um pouco com os depoimentos que nós ouvimos anteriormente, nós temos aqui uma citação de Meirelli, que diz o seguinte: muitos responsáveis reclamam da prática por acreditarem ser exclusivamente feminina. Com isso, enfrentamos a falta de participação masculina em atividades rítmicas. Eles se sentem envergonhados diante da prática de dança. Chegam a questionar se isso afeta sua masculinidade. Logo, a participação masculina na dança é nula, ou quando não, é ridicularizado. Então, nós temos um pouco da conversa aqui, puxando um pouco para a especificidade, mostrando um pouco sobre como que é inserido dentro das camadas de gênero, como o gênero masculino se sente com a atividade da dança, e colocando algumas barreiras que é enfrentado pelos professores ao propor a dança, as práticas rítmicas e assim por diante. Até que ponto a dança pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos? A dança trabalha coordenação motora, trabalha alegria, né? Você trabalha o espaço temporal, né? Direita, esquerda, frente, trás, diagonal. Você faz com que ele saiba que numa dança ele pode dançar, cada um dança do seu jeito, né? Eu sou um tipo de pessoa assim que eu não tenho aquela coisa marcada, isso você já sabe. Eu não ligo para coreografia. Geralmente eu faço as coreografias na hora, as danças. Não fico me preocupando com isso, com aquilo. Às vezes eu dou uma olhada assim para ver, mas eu deixo assim os alunos bem à vontade. Às vezes assim eu estou dançando, aí vejo que um está dançando bem. Aí eu falo, ah, vem aqui na frente, puxa uma dancinha, tal, porque isso faz bem para eles, né? São poucos professores que trabalham na rede com aula de dança.
Mesmo antes de implementar isso na BNCC e tal, eu sempre trabalhei com ritmo em escola. Bom, a dança, ela pode contribuir de forma geral para o desenvolvimento do aluno, assim como os outros conteúdos. Só que a dança, ela abre um leque enorme para a questão do movimento, né? A gente pode trabalhar de todos os tipos de movimento com a dança. A gente pode trabalhar vários ritmos, né? Pode ampliar o conhecimento do aluno no sentido da cultura, né? Da cultura corporal, de ele conhecer, né? Ele entender algumas manifestações da cultura que se expressam com a dança. E também, muito importante, é o aluno ter a oportunidade de quebrar alguns preconceitos, né? Que muitas vezes tem com relação à dança, com relação ao ritmo, com relação a outro ritmo ou a uma cultura. E aí você trabalhando isso, lógico, né? Trabalhando isso de forma significativa, contextualizada, você consegue quebrar paradigmas importantes que a criança, ao longo do desenvolvimento dela, ela vai conhecendo e ela vai se apropriando assim de forma ampla, né? E aí fica até mais prazeroso dançar em algumas situações. Agora mais uma citação, conversando ainda com a, os depoimentos anteriores, uma citação de Souza e Younger, tá? Que é, abre aspas, a dança deve levar o aluno a conhecer e vivenciar diferentes ritmos como expressões artísticas, recreativa e entre outras. Estimular e proporcionar a expressividade no educando com as possibilidades da comunicação não verbal e os diálogos corporais na escola, fecha aspas. Aqui nós temos exatamente mostrando e já conversando o que a gente vem conversando durante todo esse trabalho, a importância da dança, mostrando mais uma coisa que é a importância da dança e como ela contribui para a formação desse indivíduo. Me permito até citar um pouco de Josimar da Olho, que ele fala exatamente que a qualidade humana é se expressar de maneira diferente. E isso, um conteúdo de esporte, não dá conta só o conteúdo do esporte para a formação desse indivíduo, da expressão desse indivíduo, dessa forma como um indivíduo completo, vamos dizer dessa maneira. Então, nós temos aqui mais uma citação, mais um autor, mais uma base para confirmar tudo isso que a gente vem falando sobre a expressão, sobre o corpo, o que estimula e todas essas coisas. E aqui nós podemos ver um depoimento da professora, não foi uma pergunta planejada por nós, mas foi um depoimento que a professora sentiu no direito de colocar e que seria importante compartilhar conosco um pouco sobre a sua experiência e vamos colocar ele aqui para vocês. Só para finalizar, não é pergunta sua, né, Rodolfo, mas eu vou falar para você uma coisa. Essa questão do professor carregar o que dentro dele, o que ele tem dentro dele para a prática dele de trabalho, é muito assim, porque ó, quando eu estudava, quando eu tinha, aliás, estudo até hoje, né? Mas quando eu estava lá no Fundi 1 e tal, na educação física, a minha professora era extremamente esportivista, tecnicista. E, tipo assim, as pessoas que não tinham muita habilidade ou que não tinham corpo assim, adequado ficavam meio de lado na educação física, sabe? A gente, porque ela fazia uma rodinha e falava, tó, essa bolinha de plástico aqui, a gente ficava na rodinha. Pra mim, aquilo, eu não via aquilo como nada assim, né? Normal, a gente não tem força, a gente não tem habilidade. Vamos ficar aqui mesmo, tomando bolada no fundo da quadra e com a bolinha fazendo rodinha. E depois que eu conheci a educação física, que eu comecei a me interessar, né? Pela prática esportiva e tal, e entrei na faculdade e eu conheci a educação física escolar, eu me apaixonei pela educação física escolar. Mas eu me apaixonei de um jeito, foi amor à primeira vista. Por isso que eu estudo educação física escolar. Eu sempre procuro ampliar meus conhecimentos com relação a isso. E eu defendo a educação física escolar com unhas e dentes, aonde eu for. E ela é tão importante que lá desde o primeiro ano, a criancinha de 6 anos, ela já precisa entender a importância que tem ela se movimentar, a importância que tem, ela já tem que sentir prazer naquilo ali. Porque o ensino começa lá, nos 6 anos. Então, primeiro ano, começa lá. Se você perde uma criança no primeiro ano, talvez você não consiga recuperar essa criança mais, entendeu? Então é um negócio muito louco, cara. Porque
Já aconteceu comigo, por exemplo, várias vezes, de eu pegar a criança de 8º ano que não quer fazer educação física de jeito nenhum. Aí você vai, não adianta você ir lá querer voltar lá no primeiro ano e resgatar o que aconteceu no primeiro, no segundo, não adianta. Você tem que fazer uma intervenção ali, naquele momento. E eu vou te falar, geralmente eu consigo, viu? Eu tenho bons resultados. Eu já recebi elogios assim, até carta de mãe falando nossa, o que você fez com meu filho? Mas eu acho que a gente passar o nosso sentimento do quanto isso é importante, em qualquer situação dá certo. E o aluno ele se sente estimulado, valorizado. Isso é fundamental para qualquer aprendizagem. E eu não deixo um aluno meu. Eu não deixo. Não deixo, não deixo. Para mim, eu não consigo chegar numa aula e ver um aluno meu ali parado, sem participar. Eu procuro formas, todas as formas, para o aluno participar. Não importa se o aluno não gosta de se movimentar, se ele não gosta de fazer exercício. Eu procuro. A gente sempre tem um jeito. Não importa qual a necessidade especial que ele tenha, sempre tem um jeito da criança participar da atividade. Você faz a atividade e ali você cria uma forma da criança participar. E você não pode deixar, não pode deixar como achar que é normal uma criança não participar de várias aulas, por exemplo, e falar, é normal, ele não gosta. Não, não tem isso. Porque o aluno não pode falar assim, por exemplo, eu não gosto de matemática, não vou fazer matemática. Ele não vai passar de ano, ele não vai conseguir sair da escola se ele não fizer matemática, por exemplo. E a educação física, a gente, enquanto professor, a gente tem que valorizar a nossa área. A gente tem que se impor e colocar valor na nossa disciplina, porque ela é valorosa. Ela faz parte da escola, ela faz parte das disciplinas, ela é obrigatória. E a gente tem que se impor enquanto professor, enquanto profissional, se dedicar, se empenhar. E os alunos, nem sempre é fácil, não é um conto de fadas, né? A gente enfrenta situações muito difíceis na escola, né? E eu compreendo alguns colegas, entendeu? Mas a minha postura vai ser sempre essa, não vai mudar, não. E aqui deixamos com vocês as nossas referências. E muito obrigado.